pessoal do sexto ano B, C e D da escola Elza Miguel? Tudo bom? Vamos lá, gente, vamos continuar aí. A gente está encaminhando, né, para metade do segundo bimestre. A gente já está na aula 5 do segundo bimestre, semana 6 do 7 a 10 do 7. Galera, sempre lembrando aí cada início de vídeo para vocês, né? Acompanhem aí, registrem no caderno a data, o tema da aula tratada no YouTube, tá? Que são essas videoaulas que eu faço, que seria a nossa continuação como se fosse a presencial. Não parem de ver o centro de mídias. Vejam o centro de mídias, né? Só que o centro de mídias está muito adiantado, né? Ele está terminando a matéria do bimestre, ainda falta um mês, né? Então, acompanhem as minhas videoaulas, registrem no caderno, né, dúvidas nos horários que a escola passou e cada aulinha uma atividade pelo Google Forms, que é rapidinho. Quem viu, quem vê na aula, né, no próprio horário da aula, responde o questionário no Google Forms. Tranquilo? Vamos terminar aí o crescente fértil que a gente estava falando, falei semana passada na aula 4, sobre os povos mesopotâmicos, né? Civilizações hidráulicas, rios, né? As principais heranças. E aqui eu vou ter que falar muito rápido, né? Que a gente podia falar horas e horas do Egito, né? O Egito antigo, lá de 2000 anos antes de Cristo, né? Vamos falar aqui então do Egito Antigo, lembrando o crescente fértil, né, que é essa área entre desertos, né, as civilizações se desenvolveram nas margens dos rios, né, o conhecimento dessas civilizações levaram ao desenvolvimento dessas sociedades. Vimos na aula passada Mesopotâmia, rio Tigre e Eufrates, e agora vamos ver aqui o Egito, tá? Rio Nilo. Primeiro, a localização do Egito, África, continente africano. A gente fala muito do Egito, né? Tem hora que até esquece, né? Ele se localiza no continente africano, né? Nesse rio, um dos maiores rios de extensão do mundo, o Rio Nilo, né? Essa galera aí começou a se formar em nomos, em vilas, né? E essas vilas foram crescendo, né? O Alto e o Baixo Egito. E depois, um líder militar unifica o Alto e o Baixo Egito, formando o que a gente conhece hoje de Egito Antigo, né? Então você tem essa famosa frase aí, Egito, dádiva do Nilo, ou seja, Egito é o presente do Nilo. Não é bem assim, simples assim, né? Não é assim que o Egito apareceu ali. Não, as civilizações trabalharam, desenvolveram, estudaram os rios para se organizar nas margens dos rios em nomos, né? Esses nomos se organizam em Alto e Baixo Egito, e o Menés, ele unifica esses dois reinos e se transforma do primeiro faraó do Egito. Sim, o líder do Egito era chamado de faraó, ele era um deus na terra. Ele tinha o poder político e o poder religioso. Então a gente sabe essa história, qual é a fonte histórica? É a Paleta de Menés. Depois vocês pesquisem aí no Google. Esse tema é muito importante, para a aula não ficar longa, eu estou falando rápido. Abre e pesquisa. Paleta de Menés é uma pedra onde conta em relevo a história do primeiro faraó do Egito, o Menés, né? Então, se os egípcios se desenvolveram nas margens dos rios, a principal forma econômica, ou seja, como eles vão se sustentar, é a agricultura. Civilizações hidráulicas, né? Nos rios, a água, eles utilizam as águas das margens ali o rio Nilo subia, né? Aquela margem ficava ali úmida, né? Propícia a plantar, né? E lá eles desenvolveram a agricultura, construíram canais de irrigação e tudo mais, e se tornaram um dos maiores produtores aí de cereais. Economia do Egito, agricultura, cereais e trigo, né? Eles eram considerados aí o celeiro do mundo, né? E a religião e a cultura, que é o mais interessante do Egito, né?
Os egípcios acreditavam em vários deuses. Sim, eles eram politeístas. Poli, vários, Theos, Deus, acreditavam em vários deuses. E os deuses deles tinham características humanas e de animais. Eram híbridos, né? Tinham partes de humanos, parte de animais. Esses deuses, parte de homem, parte animal, eram chamados de deuses antropozoomórficos, né? Na forma de animal e de humano. Então você tem essa relação com a natureza, né? Chacal, a águia, as leoas, o gato, né? Você tem essa relação entre os egípcios e a natureza, né? Eles acreditavam na vida após a morte, né? E praticavam aí a mumificação, que é a preservação do corpo. Ele acreditava que a alma voltava e tinha que reconhecer o que ele era em vida aqui na Terra, né? E assim ele poderia viver a vida eterna. Então eles preservavam o corpo. Olha o avanço da medicina, o estudo do corpo, né? Através da mumificação, né? Então a vida após a morte para o egípcio era muito importante, né? A alma andava, né? Andava, ia lá para o tribunal de Osíris. Lá no Osíris é um deus. E lá no tribunal de Osíris ele seria julgado, né? Se você foi uma boa pessoa ou uma má pessoa, né? Se você fosse má, sua alma seria devorada. Se você fosse uma boa pessoa, você poderia desfrutar da vida após a morte, né? Onde os pobres, os camponeses, as classes mais pobres eram enterradas? Em qualquer lugar, nos hipogeus, né? Em valas comuns. Os nobres não, né? Você tem as famosas construções do Egito Antigo, as pirâmides, né? O que eram as pirâmides? Túmulos dos faraós. Isso, aquela pirâmide gigantesca, era onde se enterrava o faraó e a família dele, certo? E dentro dessa pirâmide ia toda, né, as principais riquezas deste faraó. E você tem a escrita egípcia, a escrita por símbolos, né? Os hieróglifos, né? Você tem símbolos, né? Que depois mais para frente eu vou mostrar como ela foi traduzida. Então você tem aí a mumificação, a prática dessa preservação do corpo, onde você retirava os órgãos de dentro do cadáver, né? Passava óleo, né? Produtos, ervas, plantas, colocava no sarcófago e aí enterrava esse cidadão. Lembrando, na sociedade egípcia, o faraó mandava, depois você tinha os funcionários reais, os escribas, quem cuidavam de impostos, né? Depois você tem comerciantes, militares e os camponeses e os escravos, né? Essa mumificação, óbvio, né? Seria mais voltada para a galera mais poderosa dentro do Egito Antigo. Aqui é uma pintura do deus Anubis, né? O deus dos mortos, né? O deus dos mortos, né? Ele lá na balança, pesando o coração na pena da justiça, né? Isso aí é uma parte lá do tribunal de Osíris, né? Que é o julgamento da alma do egípcio, né? Do egípcio. Aqui as famosas pirâmides, né? Você tem muitas construções antigas no Egito, hein? Templos, a esfinge, obeliscos. Pesquisa lá. Aqui é o Vale dos Reis, né? Aqui são as pirâmides de Gizé, né? Aí é um cemitério. Por quê? As pirâmides eram túmulos dos reis egípcios, túmulos dos faraós e a sua família, né? Aí na porta dos reis você tem a esfinge, né? Que era tipo um amuleto sagrado. Vai lá e dá uma pesquisadinha lá em imagens depois, né? E como essa coisa do egípcio ficou famosa, as pessoas descobriram, porque descobriram essa pedra aí, ó, a pedra da Roseta, né? Essa pedra tinha escrita egípcia, uma escrita egípcia mais simples, chamada de escrita demótica, e o grego. Aí os gregos pegaram e foram, o pesquisador grego aí, ó, o historiador pegou e foi traduzindo toda a escrita egípcia, né? E aí a gente tem todo esse conhecimento da cultura egípcia antiga, uma das mais antigas do mundo, beleza? Galera, para a aula não ficar muito longa, né, eu faço aula curta. Falei as coisas mais importantes aqui. O Egito é muito interessante, a mitologia egípcia, as construções egípcias, né? Conhece alguma coisa? Já ouviu falar disso? Tem alguma novidade aqui ou nenhuma, né? Semana que vem, comentem lá
comigo no grupo de história do WhatsApp, beleza? Por hoje é só, na nossa aulinha 5. Façam o quiz, né, sobre o Egito Antigo no Google Forms. Não precisa mandar foto, que tudo fica registrado aqui para mim, então eu sei quem fez e quem não fez. Muito obrigado, galera. Abraço, bom final de semana.